Esse é o objetivo do Evangelho, nos transformar, nos fazer mais semelhantes a Jesus. Aqui em Mateus 13, de 3 a 9, ele diz: Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Veja esse à beira do caminho. A beira do caminho aqui não é só um lugar que eu passo, mas a forma que eu vivo. Como Paulo falou lá em Efésios, vejam prudentemente a forma com que vocês andam. Ele não estava falando lá da aginho que você faz ao andar. Falando lá de você, se você andava assim, não, ande com uma postura como se você estivesse desfilando numa passarela. Não está falando dessa forma de andar, ele está falando da maneira que eu vivo. Aqui a mesma coisa, caiu à beira do caminho, a semente caiu do lado de como eu vivo. Né? Outra parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinha raiz, não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu ainda em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja bem, se eu quero ter direções na minha vida, esse é o ano de direção, certo? Já tem alguém recebendo direção aí? Glória a Deus! Pela fé e também na prática, né? Espero que vocês tenham de fato recebido direções aí. Mas veja aqui, como eu disse no começo, o Espírito Santo vai te dirigir sempre baseado na palavra. E o Espírito Santo ele não consegue dirigir, isso é fato. É como se você vendasse o Espírito Santo quando você não dá a ele a palavra para que ele dirija você. Você vai entender isso ao longo da mensagem. Mas veja que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito legal o que Jesus fala aqui, que ele está dizendo aqui que de um ouvido, não só que ouve. Paulo fala de algumas mulheres, lá para Timóteo, que elas ouvem sempre e nunca aprendem. Né? As mulheres pessoas dadas ao seu próprio prazer, que ouvem, nunca aprendem. O autor aos Hebreus também fala no capítulo 5 que a igreja tinha se tornado tardia em ouvir e por isso ela não amadureceu. Ele diz, esse é o tempo que vocês já deviam ser mestres, mas vocês se tornaram tardios em ouvir. Vocês precisam de novo de leite. Eu queria dar para vocês comida sólida, mas vocês vocês retrocederam e vocês precisam agora, como crianças, tomar leite. Porque eles tinham se tornado tardios em ouvir. Não é que eles não estavam escutando, mas eles não estavam tendo ouvidos para ouvir. Tá entendendo? Aqui nós temos 4 tipos de coração. 4 tipos de terra. Nós sabemos que a palavra é a semente e o coração do homem é a terra. Primeiro tipo de coração aqui é um coração endurecido. Um coração insensível à palavra de Deus. Isso aqui é muito importante. Eu deixei a referência de Efésios 4, 17 a 24, quando Paulo diz assim, eu peço a vocês no Senhor, eu insisto, que vocês não vivam mais como vivem os gentios. E ele vai explicar lá que os gentios são dados a si mesmo, que vivem na escuridão da sua ignorância, porque tem um coração endurecido. Ele está dizendo para os crentes, para nós, para não vivemos como os gentios. Não significa que você nasceu de novo agora, e agora você vai ter uma vida diferente automaticamente. Você precisa ver prudentemente como você anda. Por isso eu deixei a referência aí, anota aí e leia isso em casa depois. Mas um coração insensível à palavra de Deus, não tem sensibilidade. Muito importante isso, porque nós, mesmo crentes, podemos ter um coração que é insensível à palavra de Deus. Como é que isso acontece? Com pouca exposição à palavra.
O Espírito Santo, ele fala com você. É interessante que mesmo quando a gente está distante da palavra, ele sempre vai tentar falar com você. Mas como você está distante, você não conhece a linguagem do Espírito Santo. A linguagem do Espírito Santo é a palavra. Certo? Alerta seu irmão que está do seu lado aí. A linguagem do Espírito é a palavra. Ele sempre vai usar a palavra para falar com você. Sempre, o tempo todo. Nunca fora. Nunca fora da palavra. E ele sempre vai tentar falar. Porque o Espírito Santo também ele é amoroso. Ele quer nos ajudar. Ele vai sempre tentar um jeito de nos trazer de volta. Vem aqui, eu quero te falar com você. E a gente com o coração insensível vai ignorar. Vai cair à beira do caminho. Vai ficar caindo à beira do caminho o tempo todo a semente. O segundo tipo de coração é um coração superficial. Olha esse coração. Um coração com pouca profundidade na palavra de Deus para produzir raízes. Então não tem profundidade. Imagina que eu coloco alguma coisa aqui no meio da Bíblia, né? Uma flor, né? Quando a gente ainda namorava, eu e o Cristiano, eu costumava levar, tava indo lá para casa dela, passava num pé que tinha lá uma florzinha, eu levava para ela e ela colocava dentro de um livro e fechava. E aí depois de um tempo, ia mexer no livro, tava lá a flor, como tem na flor tem lá como é que é? O néctar, né? Seiva e tudo mais. Pólen. Fica colado nas páginas, né? Imagina que a gente coloca o nosso coração no meio das páginas da Bíblia. Quando a gente abrir, vai estar misturado. O coração com a palavra e a palavra com o coração. Mas eu preciso ter profundidade na palavra. Então esse é o segundo tipo de coração. O terceiro tipo é um coração distraído. Olha só, um coração que sai da palavra de Deus, levado em outras direções pelos desejos e preocupações. Então imagina que você está lendo sua Bíblia, está lá tendo a sua intimidade com o Senhor, mas o seu coração é distraído. Está o telefone do lado, com as notificações ligadas. Aí faz pim, ou faz... Toca a notificação e você olha a notificação aqui. E aí você tenta voltar para a palavra de Deus, mas sua cabeça está lá pensando na notificação. E outras coisas, né? Fora o celular é o principal vilão, né? Tem até uma dica para dar para você daqui a pouco sobre o seu celular. Mas tem outras coisas, né? A gente pensa em conta que tem que pagar, família, casa e trabalho e várias outras coisas. Mas esse é um coração que ele sai da palavra. Ele sai da palavra. Nosso coração ele tem que ser inteiro na palavra. Provérbio diz, Salomão diz em Provérbios, aliás, lá no capítulo 4, se eu não me engano, ele diz, filho meu, guarda as minhas palavras no mais íntimo do seu coração. E elas vão ser saúde, remédio para o seu corpo e saúde para os seus ossos. Olha aí que maravilha. Domingo que vem a gente fala mais desse verso aí. Vou falar dele depois, mas só acabei lembrando aqui. Mas olha só, guarda a palavra no mais íntimo do seu coração. Esse coração, ele sai da palavra. Para o meu coração não sair da palavra, eu preciso colocar ele na palavra. E o quarto tipo é o melhor, né? Um coração aberto. Um coração que é receptivo e responsivo à palavra de Deus. Pegou? Olha só, não basta receber a palavra. Eu tenho de responder a ela. Porque, vamos lá, a parábola diz que a semente cai na terra e todas as terras, todos os terrenos, exceto o primeiro, que caiu à beira do caminho, mas todas as outras frutificam. Nasce uma plantinha lá em todos. Mas só um frutifica. O que responde. Que ele recebe, retém, como diz a explicação lá em Lucas, ele retém a palavra. A explicação de Mateus diz que ele entende a palavra e dá o fruto a 100, 60 e 30 por um. Ou, como diz em Lucas, dá fruto com perseverança. Está sempre frutificando. Mas eu preciso responder a palavra de Deus. Responder. E olha só, Deus escolheu assim, eu não posso questioná-lo. O Senhor decidiu
fazer a sua obra em minha vida com a minha cooperação e com a sua. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, sim ou não? Ele é onisciente, Ele é criador de todas as coisas, então Ele sabe por que fez e como fez e como deve ser. Nós não devemos questionar. Por exemplo, lá em Deuteronômio 11, a gente também vai falar disso depois, mas está dito lá, ó, guarde no coração todas essas minhas palavras. Escreve na porta da casa, no portão, coloca na testa ou na aba do boné, conversa com seus filhos no caminho, quando for deitar e quando se levantar, quando se sentar à mesa, quando se levantar da mesa, converse sobre a palavra. Guarde a palavra o tempo todo. Guardar a palavra é estar o tempo todo pensando nela. E um coração que responde é o coração que o Senhor nos deu. É o coração que nós devemos ter. E como eu comentei para a gente fechar o raciocínio, o Senhor escolheu a nossa cooperação para Ele nos transformar. Por exemplo, Paulo diz, não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como é que eu me encho do Espírito? Só ficando parado? Vindo para a igreja. Veja, se eu pegar essa cadeira aí que você está sentado, e levar ela para uma garagem, ela vai se transformar numa Lamborghini? Não vai, né? Você vir à igreja diariamente não vai fazer você sensível à palavra de Deus. Você tem de ser transformado intencionalmente, você mesmo. Paulo diz em Romanos 12, eu rogo a vocês que vocês se apresentem a Deus. Olha aí, eu tenho que me apresentar a Deus. Eu tenho que me expor à sua palavra para que Ele me transforme. Amém? Glória a Deus. Olha só, ter no coração... Travou-se? Cantanai. Muda aí. Isso. Mas travou aqui. Vê se você consegue resetar aí. Ter um coração aberto à palavra de Deus não é uma condição rara. Ou pelo menos não deveria ser, né? A gente já fala disso. É resultado do trabalho do Espírito Santo e da constante exposição à palavra de Deus. Olha só. Ter um coração aberto não é uma condição rara. Não é uma condição só para o pregador ou para o ministro do Evangelho. Ter um coração aberto é para toda a igreja. Vou repetir, o Senhor, Ele quis que fosse assim, que a nossa cooperação fosse com Ele. Ele nos dá a sua palavra e nós a lemos e a praticamos. Nós enchemos nosso coração com a sua palavra e Ele nos transforma. Certo? Então, é resultado do trabalho do Espírito Santo e da minha constante exposição à palavra de Deus. Então veja que o ouvir a voz não é só para quem é dedicado à ministração da palavra. Como antes, né? Os sacerdotes é quem tinha a palavra de Deus e os profetas. E até os reis, né? Mas hoje todos, eles assim, ó, não ensinará mais um ao outro. Todos saberão, do menor até o maior. Todos saberão o que é a palavra de Deus, o que são os meus ensinamentos, porque todos terão o Espírito Santo habitando em cada um deles. Amém ou não? Não foi. Muda para mim, por favor. Pega essa. Nosso coração seguirá nosso investimento. Sabia que seu coração segue seu investimento? Pula. Nosso investimento, ó, isso é verdade, em recursos é revelador. Veja bem, é uma placa de sinalização para nos mostrar, independentemente do que dizemos, o que realmente amamos. Aí eu te pergunto, você ama a palavra de Deus? Eu amo! Quanto tempo você dedica com a palavra de Deus? Está entendendo o que eu estou falando? O seu coração vai estar intrínseco no seu investimento. Olha aí, Mateus 6:21, bota aí. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Nosso Senhor quem falou isso? Jesus. Ele falou assim, ó, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E tesouro
é um lugar onde você armazena coisas. Por exemplo, você tem o seu coração no seu trabalho. Você investe, você tem lá o seu tesouro, né? Você cuida, você procura ser um bom funcionário, um bom patrão, sei lá, um bom empregado. Você tem um tesouro no seu trabalho. Seu coração está lá. Se bem que hoje em dia é difícil, né? A pessoa vai chutando tudo pro trabalho e volta o mais rápido possível para casa. Mas vamos falar de outras coisas. Seu coração está na sua família, aleluia, olha aí, ó. O coração está na família, você investe tempo lá, você cuida, você busca recursos para melhorar cada vez mais. Seu coração está lá. Ali está o seu tesouro. Seu tesouro é sua família e seu coração está lá. Seu tesouro algum outro investimento que você gosta de fazer, seu coração está lá. Mas qual é o principal tesouro que nós devemos ter? Bible. The Word of God. Palavra de Deus. meu tesouro tem que estar aqui. Sabe por quê? Como eu disse, tudo que aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer, está escrito. O Espírito Santo me dirige sempre baseado na palavra. Ele nunca vai dar uma palavra sequer que já não tenha sido escrita, que está aqui na Bíblia. E quanto mais eu leio, mais eu facilito essa direção, mais eu tenho sensibilidade a ele. Mais eu tenho um coração sensível que recebe e responde a palavra. Amém? E olha só que interessante que diz Provérbios aqui, ó. 28:9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, e lei aqui não está falando necessariamente da lei mosaica, a lei deuteronômica, não está falando necessariamente, mas a palavra lei é Torá. Torá significa palavra de Deus, o ensinamento, a direção, né? Palavra profética. Fala de ensinamentos da era messiânica. Não está falando necessariamente ali os 10. Olha só, os 10 mandamentos, as 613 leis lá que o Senhor deu para Moisés, elas foram feitas para que Jesus as cumprisse. Nós sabemos que Paulo falou que nenhum homem vai ser justificado pelas obras da lei, pela lei. O homem é justificado pela fé. Mas veja que a lei, ela não é ruim. Paulo falou, a lei não é boa, ela só não justifica ninguém. Porque é impossível alguém conseguir cumprir todos esses mandamentos todos os dias sem parar constantemente. Por isso Jesus veio e agora a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então nós temos uma nova lei, a lei do Espírito. Ele é a nossa lei. Só que ele continua dizendo que a gente não pode roubar nem matar. Você sabia disso, né? Não é que está desvalorizado. Não sabia, ontem fiz um assassinato, perdão. Né? Eu não sabia, foi mal. Não é assim, calma. Mas veja que em Hebreus fala que ele colocaria no nosso coração e na nossa mente, né? Escreveria no nosso coração e imprimiria na nossa mente as suas leis. Então continua válido hoje, né? Os 10 mandamentos. Não mentir, não roubar, não matar, não adulterar, né? Não dar falso testemunho. Continua válido. A diferença é que nós não observamos essa lista todos os dias. Nós temos esses mandamentos gravados em nosso coração hoje. Nós sabemos hoje, tipo assim, aliás, mesmo quando criança, nós nem conhecíamos a lei, quando a gente errava, a gente sabia que estava errado. Ninguém erra e fala, isso é errado? Meu Deus, não sabia. Ninguém faz isso. Se faz, olha, eu vou te mandar para um sanatório, algum lugar assim, porque você precisa ser tratado. Porque erro é erro, todo mundo sabe. Todo ser humano sabe o que é errado e o que é certo. Que está no coração de cada um de nós. Né? Nós temos, o Senhor nos criou, temos a natureza dele, e quando a gente comete um erro, a gente sabe que é errado. E olha só que legal, nós temos o Espírito Santo para nos convencer da justiça.
Ele está o tempo todo conosco. Ele não foge quando a gente erra. E ele é a lei que nos livra dessa lei do pecado. A gente pecou, ele vem e nos livra. Como é que ele nos livra? Vamos lá. Ele nos consola e ele nos revela a sua justiça. E aí nós, como nós estamos o tempo todo com o coração exposto à palavra, nós temos um coração sensível, a gente entende logo, opa, errei, entendi que é errado, deixa eu desviar esse caminho aqui e continuar na direção do Espírito Santo. Entendeu? Não é mais uma lista que você segue, mas isso ainda é válido para nós. Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, e vamos lá, lei é a palavra de Deus, ensinamento do Evangelho. Até as suas orações vão ser abomináveis. Então, se você não quer ter a sua oração rejeitada, a sua oração desouvida pelo Senhor, atente para a lei, atente para a palavra. Exponha o seu coração à palavra. Ouça e tenha ouvidos para ouvir. Amém ou não? Não endureça o coração, aleluia. Se hoje ouviras a sua voz, não endureçam seus corações. Está lá em Hebreus. Se hoje ouvirem, não endureçam os corações, seu coração. Vamos lá, passa aí. 2 dicas bem simples para você ter cada vez mais paixão pela palavra. 2 dicas, apenas 2. Olha só, a primeira diz que você precisa primeiro abrir sua Bíblia antes do celular. Isso é maravilhoso, hein? Difícil? É difícil, eu sei. Agora, olha só, eu já quero ressaltar aqui para você que eu não estou aqui para apontar o dedo a ninguém, dizer que você não tem paixão pela palavra. Eu não sei como é a sua vida com a palavra de Deus. Claro que isso tem frutos, né? Ninguém pode negar um fruto. Você está frutificando. O fruto da sua vida revela se você tem ou não comunhão com o Espírito Santo e com a palavra. Mas a sua vida particular, não faço ideia de como é. Eu não estou aqui te acusando dizendo, você é um pobre, miserável e não tem paixão pela palavra. Não é isso. Eu estou aqui só compartilhando algo que é importante para nós, que é uma verdade clara, de nós nos expormos à palavra de Deus, temos cada vez mais paixão por ela, para que o Espírito Santo nos dirija diariamente. Amém? Beleza. Então, primeira dica, abra primeiro a sua Bíblia antes do celular. Isso é muito legal, né? Porque, às vezes, acontece da gente abrir primeiro o celular antes da Bíblia. Mas aqui eu quero só colocar esse ponto como valorização, que você realmente valoriza. Lembra o que a gente colocou? O meu coração segue o meu investimento. Então, o que eu realmente valorizo, isso é o que vai ter um lugar de honra no meu dia. Então, abrir primeiro a Bíblia antes do celular mostra o que eu realmente valorizo. Aí você abre o telefone, eu não estou aqui culpando ninguém, tá? Não é errado. É super errado fazer isso? Não. Eu não quero que nós sejamos aqui bitolados e pessoas que... Bíblia. Deixa isso comigo. Eu sou assim. Eu gosto muito da Bíblia. Eu abro a primeira Bíblia todo dia antes do celular. Tá? Mas eu não quero que você seja assim. Eu quero só que você tenha esse lugar... mostrar para você que esse lugar de honra, de colocar a primeira Bíblia antes de outras coisas, a palavra de Deus antes de outras coisas, é o caminho a ser seguido. Coloca aí o Salmo 59:16. Eu, porém, olha só, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da angústia. Aqui nós temos um coração que responde ao Senhor. Olha que legal. Tu me tens sido alto refúgio e proteção. Então o Senhor tem sido todos os dias na minha vida, na sua refúgio e proteção. Amém? O coração que responde, eu, porém, cantarei a tua força pela manhã. Eu vou cantar a tua força. Não vai ficar aqui só recebendo, o Senhor é bom. Não, eu vou cantar, vou responder a Ele logo pela manhã. Bota o outro aí. Faz-me ouvir pela manhã, in the morning, da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo seguir. Ficou com voz de pamonha agora, hein? Quiser me trazer o outro microfone que está aí? Deve ser a pilha aqui. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça,
Pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Olha que legal. Aqui está falando de direção. Olha aí, logo de manhã você tem uma direção. Ó, mostra-me o caminho por onde devo andar. Quando? Pela manhã. E pela manhã, vamos lá, vamos recapitular. O pela manhã, abrir primeiro a Bíblia antes do telefone, é para você buscar a direção que você precisa. Às vezes você deixou, tipo hoje à noite, você deixou algo para resolver pelo telefone logo de manhã. Não estou falando que isso é errado. Resolve o que você tem para resolver no telefone. Mas dê o primeiro lugar à palavra de Deus. Ah, Gui, mas eu não consigo levantar. Eu levanto e já trabalho. Levanta só 5 minutos mais cedo, 4 minutos, 3 minutos mais cedo. Pega lá um verso, medita nele por alguns minutos. E aí começa o seu dia. Faz esse teste. Vamos lá, desafio. Um desafio de, sei lá, vamos lá, 4 semanas, um mês. Um mês, você começando o seu dia com a palavra, e o seu dia vai passar a render mais. O pastor comentou aqui que o dia está mais longo, era 6h30, 6h35, 6h40, estava dia ainda. Né? Eu estava olhando no relógio enquanto o tempo passava. Estava dia ainda. Veja, o seu dia vai render mais quando você começar o dia. Eu já disse isso aqui, né? Não sei se vocês lembram. Mas quando você começa o seu dia com a palavra, já dando lugar para o Senhor, para o Espírito Santo, o seu dia rende assim, ó. E aí é o seguinte, se em um mês não mudar os seus dias, eu vou comer a minha Bíblia. Eu como, hein? Vai ser difícil. Brincadeira. Mas é sério, se você passar a fazer esse exercício diário na sua vida, cara, o seu dia ele vai render. Pode ver, só experimenta. Um dia só. Faz isso amanhã. Ou, não sei, o dia que você escolher para fazer. Antes de você começar o seu dia de trabalho ou qualquer outra coisa, senta lá e medita em um verso, em um capítulo, em um livro, sei lá. Vai da tua escolha, da Bíblia, para você ver. O seu dia vai render a 100 por 1, gente. Hã? A 100 por 1? Meu Deus! Amanhã meu dia vai render, eu sei. Porque eu tenho provado disso aqui, aleluia. Então, deixa eu ver, é a próxima dica, né? Segunda, leia mais a sua Bíblia. Triste saber que apenas 10% da igreja brasileira, gente, lê a Bíblia diariamente. 10% só. Significa que nós, Igreja Solo da Graça, somos os 90% que leem diariamente. Amém ou não? Quer dizer, perdão, eu viajei agora no número. Nós somos os 10%. Amém ou não? Que leem diariamente. Mas olha só 10%. É muito pouco, gente. A igreja brasileira, pensa, o Brasil inteiro. Hoje o Brasil inteiro ele é evangelizado. Tem igreja para tudo quanto é canto. Até lá na Boca da Parafuseta, lá no Piauí tem igreja. Aleluia. Tem lá uma igrejinha. Mas apenas 10% da igreja brasileira tem contato diário com a palavra. E ainda tem crente que só lê a Bíblia quando projeta aqui na tela. Quando vai na igreja, aí projeta. Quando a igreja projeta, né? Quando pede para abrir a Bíblia, nem no telefone tem Bíblia. É triste isso. Alarmante. Né? Mas olha só. Atenção, gente. Menos contato com a palavra igual a menos paixão por ela. Quem gosta de café sem açúcar aí? 1, 2, 3, 4, 5. Só 5, beleza. O resto toma com açúcar. Não tem problema, não é um problema isso. Só vou dar um exemplo para você aqui, tá? Mas eu não passei a gostar do café sem açúcar. Eu tomei uma vez e falei, uau, que delícia. Você também que gosta não foi desse jeito. Foi num processo, né? Porque olha só, eu tinha uma xícara que ela tinha, eu acho que, no mínimo não, ela tinha 400 ml. Com certeza tinha 400 ml aquela xícara. Era uma xícara bem grande, bem larga. E eu colocava pelo menos 3 dedos de açúcar no fundo da caneca. Eita, navachai! Enchia de café, mexia e saía bebendo. Isso quando não repetia a mesma xícara com o mesmo tanto de café e o mesmo tanto de açúcar.
né? Então, eu tomava dessa forma. E aí eu me conscientizei que eu precisava cortar pelo menos aquele tanto de açúcar daquela xícara de café, que era logo pela manhã, né? Acordava e já fazia aquele café com aquele combo de açúcar. Disse, né? Pô, preciso mudar isso. E aí, no outro dia, eu já cortei total. Tirei todo o açúcar, não coloquei nenhuma colher de açúcar, né? E quase que eu botei para fora o café que eu ingeri, né? Mas eu insisti, fui persistente. Não, tem que cortar esse troço, porque senão vou morrer daqui a pouco. Tem que cortar esse tanto de açúcar aqui, né? Cortei. Mas, olha só, foi um processo. Uma coisa que eu fiz diariamente, e hoje não rejeito. Eu rejeito com açúcar. Nem com adoçante adoçante, não sei. Adoçante, né? Ainda muda o gosto. Mas veja que com açúcar eu não tomo. Nem com uma colher, né? Eu não me lembro quando foi quando a gente foi lá pra... Como é que é a cidade lá? A gente foi a última vez? Itapemirim, não. Limeira. Itapemirim. A gente foi lá pra Limeira. Fomos lá tomar um café na casa dos pastores. Foi a pastora que falou, né? Se a gente tomava sem açúcar. Aí ela descobriu depois. Ela falou, mas eu coloquei pouco. E realmente tinha pouco açúcar. Dava pra sentir que tinha bem pouco. Mas mesmo aquele pouquinho mudou. Pra mim mudou o gosto. Então, tipo assim, por que isso aconteceu? Porque foi um processo. Não foi da noite pro dia. Foi no outro dia, talvez esse açúcar eu persisti. E hoje já era viciado, né? Em café. Hoje eu continuo. Né? Porque eu viciei em café quando era um garrote. Minha mãe fazia lá o bolo de café cheio de açúcar. Era um piche, né? Na verdade. Café bem forte, bem forte. Cafézão, bastante colher de açúcar. Colher de café e bastante açúcar. Né? Ela fazia um café forte e doce. E desde pequeno passei a gostar. E sempre tomei café. Mas café sem açúcar hoje, pra mim, é indispensável. Eu não consigo ficar sem o café com açúcar. Ainda sou ali viciado, né? Orem para Deus me libertar. Mas é um vício bom, né? Não faz tão mal assim. Mas foi um processo. A leitura da minha Bíblia e da sua também vai ser um processo. Não é que você vai passar a ler amanhã, olha só. Menos contato igual a menos paixão. Pensa, se eu quisesse tirar o açúcar do meu café, mas apenas uma vez por semana eu tomasse aquele pouquinho de café sem açúcar. Eu ia estar tomando café com açúcar até hoje. Paixão pela palavra é a mesma coisa. Quanto mais contato eu tenho, mais paixão vai ser gerado no meu coração por ela. Mas, se eu tenho menos paixão. Pode passar. Se você sente que não há uma fome pela palavra de Deus, faça disso uma prioridade em sua oração. Peça a Deus que te dê uma fome pela palavra e você vai ver que esse é um tipo de oração que ele adora responder. Agora veja que o Senhor também nos fala, lá em Mateus 7, que não lanceis pérolas aos porcos. E a palavra pérola ali está falando de um provérbio, de uma palavra preciosa. Não está falando só de uma ostra que produz uma pérola. Fala de uma palavra preciosa. Ele diz para nós, né, para nós não lançarmos nossas palavras para quem não vai aproveitar a palavra. E eu acredito que ele pratica a mesma coisa com aqueles que pedem algo para ele, mas que ele sabe que não vão aproveitar. E a gente sabe que é assim, porque Tiago fala, homem de ânimo dobre, aquele que tem a mente dividida, que pede algo para Deus, não espera receber. Não espera receber nenhuma coisa, qualquer coisa do Senhor, não espera receber. Porque tem uma mente dobrada, uma mente que vai para lá, vai para cá, um coração que sai da palavra de Deus. Mas se você tem um coração, você quer ter mais fome pela palavra de Deus? Beleza, isso é uma coisa que está no seu coração. Pode pedir que ele dá. Agora vamos lá, só para eu fazer um paralelo disso. Você já orou pela saúde do seu corpo? Todos já oraram, né? Senhor, me dá saúde, me dá vigor. Mas aí eu te pergunto, no dia seguinte, você procurou se alimentar corretamente?
Você procurou beber mais água? Você procurou dar pelo menos 2 voltas no quarteirão da sua casa andando? Porque vamos lá. Eu falei que o Senhor escolheu cooperar com a nossa ação, certo? Se você pede saúde a Ele e continuar parado, sem cuidar da saúde que você tem, que você pediu a Ele, olha só, oração não respondida. Tem um X assim, ó. Oração não respondida. Agora, quando você pede a Deus com a intenção de obedecer, de fazer parte dessa resposta, olha que legal, fazer parte da resposta da oração que você está fazendo, Ele vai te dar cada vez mais. Então, se você não tem ainda, se você sente que não tem paixão pela palavra, ore com a intenção de abrir a sua Bíblia e investir tempo lendo e meditando, e confessando, e orando a palavra. Amém ou não? Bota aí os 2 últimos versos para a gente fechar. Colossenses 3,16, a parte A diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Gente, eu não sei se você sabe, mas nós temos mandamentos apostólicos. Os apóstolos, nas suas epístolas, eles nos deram alguns mandamentos. Tem algumas coisas lá que são coisas que nós devemos fazer. Quando Pedro fala, por exemplo, que nós devemos associar a fé, a perseverança, a paciência, o domínio próprio, isso tudo é mandamento, nós temos que fazer isso. E aqui não é diferente, de habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Eu faço a palavra habitar em mim. Não é porque você está aí ouvindo a palavra que você está sendo cheio da palavra e ela está habitando ricamente em você. Tem uma outra peça que se encaixa nesse quebra-cabeça aí, que é a sua parte na sua casa, lá no seu íntimo, se sentar, abrir tua Bíblia e ler ela de forma consciente, de forma constante. E em Jeremias 15:16 diz assim, ó, achadas as suas palavras, logo as comi. Yes! Olha, as tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Achadas as suas palavras, logo as comi. Sempre quando eu acho a palavra de Deus, eu logo volto para dentro. É que nem a sobremesa depois do prato. Olha só, nós já estivemos em grupos, eu já estive em grupos, numa pizzaria, por exemplo, onde alguém diz, cara, se pedir mais uma pizza salgada eu não vou não, mas se pedir uma doce pode vir até 2. Quem nunca disse isso? A sobremesa, quem nega o doce, né? O docinho, aquela coisa, o mel, né? O melado. Tem um melado lá em casa que eu comprei pensando que era mel, depois que eu descobri que era melado, né? De caramelo. Mas amém, também é gostoso. Mas veja, que ninguém nega o doce, né? Lá no Salmo 119, o salmista declara que as palavras são mais doces que o mel. As suas palavras ao meu paladar são mais doce do que o mel. Salmo 119, acho que o 103 ou 130, acho que é o 103, se não me engano. Mas diz que as palavras são mais doces que o mel. Veja. Imagina que... Você lembra a primeira vez que provou mel na sua vida? Faz bastante tempo, né? Mas, se eu der um pote de mel para cada um de vocês agora, se eu liberar, vocês não esperam chegar em casa, espera. Vocês vão abrir, meter a colher ali, provar do mel, sim ou não? Porque o mel é bom. Salomão disse, toma o mel e come o favo porque é bom. É agradável ao paladar e é bom para sua alma. O mel. Veja bem, a palavra de Deus, o salmista declara que ele é mais doce que o mel. O mel é inegável, o doce é inegável, né? Já eu fiz a brincadeira aqui. Quem nunca
né? Chegou o doce e falou, não quero doce. Difícil isso acontecer, né? Muito difícil. A pessoa tem que estar muito, muito disciplinada. Tem que estar muito ali no foco total, né? Na dieta. Mas a palavra de Deus, ela é muito mais doce do que o mel. E se nós, de fato, nós queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo, nós precisamos, assim como o profeta, achadas as suas palavras, logo as comi. Logo botei para dentro. É que nem o anjo, quando falou lá para João, lá em Apocalipse, come o livrinho. Pegou o livrinho na mão assim, o anjo falou, come, bota para dentro. Na boca vai ser doce, no estômago vai ser amargo. Né? E a palavra tem disso, né? Às vezes ela é muito doce, às vezes ela é bem amarga. Mas essa é a palavra de Deus, né? Nós não podemos discutir nem nada, né? A gente tem que ser sábio para receber e reter a palavra de Deus. Mas enfim, vamos comer o livro. Amém ou não? Quer ser dirigido? Bota para dentro. Bota para dentro a direção, as palavras, né? Jesus diz, as minhas palavras são espírito e são vida. Quando você come a palavra de Deus, ela é espírito e vida no seu interior. Você quer ver o rio de vida fluir do seu interior? É palavra que você tem que pôr para dentro. Rio de vida. Como diz lá, fluirão do templo. Está lá em Ezequiel. Amém, gente? Come. Come do livro. Fala aí pro seu irmão. Come do livro. Devora o livrinho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar.